Uma boa noite a todos vocês que estão reunidos para assistir este nosso estudo bíblico sobre o Salmo 85, que é um salmo que fala de oração pela paz e pela justiça. É o salmo previsto para o terceiro domingo no Advento, então vocês logo vão ouvi-lo nas congregações. É uma alegria estar novamente falando para o povo de Deus que se reúne na congregação Cruz de Porto Alegre e gostaria nesse momento de conversar com Deus em oração. Todo-Poderoso e eterno Deus, que pela boca dos teus profetas proclamaste o advento do teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor do mundo, imploramos-te que nos ajudes para que possamos nos arrepender dos nossos pecados e para que humildes estejamos preparados para recebê-lo, cantando alegres e unidos, Hosana ao Filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Levanta-te e brilha, ó Jesus, tu que és o sol da justiça. Ilumina com a tua luz as nações que vivem nas trevas e na sombra da morte, para que todos os povos vejam a salvação de nosso Deus. Brilha também em nosso coração e concede-nos a luz do conhecimento da tua glória, a fim de que tenhamos a mesma fé em ti e sejamos moldados de acordo com a tua própria glória. Concede-nos a graça de passarmos em perseverança e oração o tempo de nossa jornada neste mundo, alegrando-nos na esperança da tua segunda vinda, quando tu aparecerás novamente nas nuvens do céu, com todos os santos anjos. Então tu serás adorado por todos os cristãos e temido por aqueles que não deram ouvidos ao teu chamado. Não permita que tal dia nos encontre desprevenidos ou nos surpreenda em falta de fé e em pecados. E quando for o dia da tua vinda, reúne-nos aos santos, para vivermos contigo e te louvarmos por toda a eternidade. Ouve-nos, eterno Filho do Pai, a quem pertence, juntamente com o Espírito Santo, toda honra e glória para sempre. Amém. Então vamos falar sobre o Salmo 85, salmo que não tem nenhum elemento preciso e definitivo que o defina na história. Mas nós vamos começar, como sempre começamos, lendo o texto completo do salmo e depois vamos conversando versículo por versículo. Ó Senhor Deus, tu tens sido bom para a tua terra. Fizeste com que Israel prosperasse outra vez. Perdoaste todos os pecados do teu povo e não olhaste para as suas maldades. Acalmaste todo o teu furor e deixaste de lado o fogo da tua ira. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus, nosso Salvador, e não continues aborrecido com o teu povo. Será que vais ficar irado para sempre contra nós? Será que a tua ira nunca vai acabar? Dá-nos forças novamente, e assim o teu povo se alegrará por causa de ti. Mostra-nos, ó Senhor Deus, o teu amor, e dá-nos a tua salvação. Eu escuto o que o Senhor está dizendo para nós, o seu povo, para nós, os que somos fiéis, ele promete paz, se não voltarmos aos nossos caminhos de loucura. Na verdade, Deus está pronto para salvar os que o temem, a fim de que a sua presença salvadora fique na nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. A fidelidade das pessoas brotará da terra, e a justiça de Deus olhará lá do céu. O Senhor Deus nos dará o que é bom, e a nossa terra produzirá as suas colheitas. A justiça irá adiante do Senhor e preparará o caminho para ele. Este é o Salmo 85, que, como eu disse, não possui nenhum elemento preciso e definitivo que diga em que momento da história isso aconteceu. O que nós sabemos é que é um salmo que, junto com outros, fala para os filhos de Corá, pessoas que são dedicadas a servir a Deus no tabernáculo, conforme o que diz em Crônicas,
capítulo 9, versículo 19. Ainda assim, o conteúdo do Salmo nos mostra uma história do povo de Israel, uma circunstância que pode ter motivado o salmista a escrever. Se não é possível definir, assim, historicamente, algumas sugestões nos querem fazer olhar para o retorno do cativeiro babilônico, quando ainda havia diversas evidências e lembranças de como Deus, o Senhor, tinha agido favoravelmente para o seu povo. E talvez esse, de fato, seja o melhor momento histórico para situarmos a escrita deste salmo. Pouco tempo depois do povo ter sido libertado lá da Babilônia, a nação de Israel já estava passando por novos momentos difíceis e conturbados. Alguns comentaristas aceitam essa hipótese porque existe um contraste entre os versículos iniciais e os versículos imediatamente seguintes, sugerindo que existe alguma coisa bonita no passado, mas não tão bela no presente. Na estrutura, a gente consegue ver que o primeiro trecho do Salmo fala a respeito da restauração recente do povo de Deus, lembrando das coisas que Deus havia feito lá no passado. A oração que fica no segundo trecho da poesia, que clama por uma nova reanimação, uma nova redenção, uma nova restauração, manifesta que o ambiente que cerca o salmista não é dos melhores. Assim, a primeira parte do salmo se relaciona a uma oração de arrependimento e está amparada naquilo que Deus já fez. Como toda oração de arrependimento, nós olhamos para o que Deus faz e assim somos movidos pelo Espírito de Deus ao arrependimento sincero, ao arrependimento que vem lá do coração. Depois, o salmista demonstra sua grande confiança e ouve a voz do próprio Deus. Ele fala das bênçãos que Deus vai dar ao seu povo. São bênçãos de uma forma bastante pintada, uma forma bastante estranha aos nossos ouvidos, mas que o povo de Deus estava pronto para ouvir e receberia com carinho em seu coração. A estrutura do Salmo ela não é nenhum mistério, ela é bastante comum em todos os livros dos Salmos, mas é interessante que o Salmo irmão, o Salmo que fica do lado, o Salmo 84, tem a mesma estrutura, segue a mesma ordem. Então isso prova que não é algo novo, é uma estrutura um tanto quanto conhecida. Diz o primeiro versículo do Salmo, bom, aqui tem algumas questões que eu já trouxe para vocês, as características históricas, né? Um salmo de difícil contextualização histórica, justamente escrito na volta da Babilônia. É um salmo muito bom para ser orado em momentos de aflição, porque em momentos de aflição nós nos sentimos desamparados. Então é bom olhar para o que Deus já fez no passado. E então a divisão do salmo em 4 blocos. A primeira, que fala de uma restauração que aconteceu no passado, que foi recente. Uma nova restauração para o presente, o que o salmista pede. As bênçãos que o povo de Deus recebe por ouvir a sua palavra, que também são do presente. E as bênçãos que acontecerão no futuro, se o povo permanecer ouvindo as palavras de Deus. Bom, assim diz o texto. Ó Senhor Deus, tu tens sido bom para a tua terra, fizeste com que Israel prosperasse outra vez. Como eu disse, esse salmo pode ser orado por alguém que está aflito ou desanimado, porque ele foi composto por alguém que estava passando por dias difíceis. Inclusive, o próprio salmista nos dá uma orientação e uma fórmula para começarmos a superar o desânimo. Precisamos refletir sobre a bondade de Deus no passado, como Deus foi bom conosco em dias anteriores. E se nós, de fato, assumirmos aquele contexto histórico do retorno dos exilados da Babilônia, no evento que é chamado de A Restauração, é natural que nós possamos pensar que isso foi uma ação graciosa de Deus para o seu povo. A terra prometida, que havia sido devastada pelos inimigos, agora estaria recebendo de volta uma grande quantidade de habitantes. Isso deve ser um grande motivo de alegria para o povo de Deus. A terra prometida estava de volta e acessível a todos aqueles que estavam exilados.
Mas quando o momento de restauração da cidade começou, logo houve problemas e tiveram que interromper essa reconstrução, tanto da cidade quanto do templo, e aí o desânimo e o desespero começaram a se instalar diante do povo. Mas o que chama a atenção neste salmo, no entanto, é uma linguagem comum para o culto, no momento em que a nação estava sem o templo. Mas o uso das palavras comuns para o culto está presente aqui neste salmo. Isso quer dizer que Deus manifesta sua bondade mediante a expiação da culpa. Olha só, expiação é coisa do culto, perdão dos pecados é coisa do culto. Toda prosperidade, toda vida feliz da nação de Israel é uma das consequências da graça de Deus e do seu agir favorável a ela nos momentos de aflição. Deus desloca, todos nós sabemos, a sua ira lá para o sacrifício perfeito, removendo a culpa do povo e restaurando a sua sorte. Perdoaste todos os pecados do teu povo e não olhaste para as suas maldades. Percebam, no entanto, que o foco do primeiro bloco dos versículos não está na volta da nação para a terra prometida. O salmista destaca a importância do perdão dos pecados e na remoção da ira de Deus que precede esse perdão. A nação de Israel está lembrando das misericórdias de Deus no passado, para então olhar para frente. O que Deus já fez, nós sabemos que Ele pode fazer de novo. E quando Deus remove a sua ira, Ele deixa de olhar para as maldades do povo. Quando Deus perdoa, Ele oculta o pecado. A vida cristã, inclusive, está oculta em Cristo, ou seja, o pecado foi removido, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus, diz o apóstolo Paulo aos Colossenses. A morte que Paulo fala relaciona-se lá com a morte de Cristo, que é concedida ao crente pelo batismo. Deus oculta o pecado no bode expiatório perfeito, o nosso Salvador Jesus Cristo. Deus remove a sua ira, Ele tira o peso da culpa e leva embora o pecado do povo, garantindo o perdão. Quando Deus remove a sua ira, Ele cobre o seu povo com o perdão. Acalmaste todo o teu furor e deixaste de lado o fogo da tua ira, diz o Salmo. Não há como negar que a maior de todas as misericórdias que podemos receber de Deus é o perdão dos pecados. E é desse fundamento que fluem todas as outras misericórdias e bênçãos da aliança que Deus faz com o seu povo. Quando Deus afasta o ardor da sua ira, o seu povo pode respirar com mais facilidade. A ironia da vida, no entanto, é que quando não se dá o devido valor para isso, é comum que nós pensemos que Deus não está do nosso lado. Nós olhamos primeiro para as bênçãos materiais para então ir atrás das bênçãos espirituais. Se nos falta qualquer uma das bênçãos materiais, ou mesmo começa a faltar saúde, começamos a supor que Deus, de alguma forma, se esqueceu de nós ou que não se importa tanto com a gente. Nós pensamos quão abençoados somos por ter os nossos pecados perdoados. Muitas vezes não, nós esquecemos desse detalhe. Mas ser liberto da ira de Deus através da morte expiatória de Jesus Cristo é algo extraordinário. Deus mostra o seu grande amor por nós desta maneira. O Filho de Deus, o eterno e imortal Filho de Deus, se entrega à morte por nós. Ele mesmo dá a sua vida. O salmista quer nos mostrar e quer reconhecer que os problemas que existem não é por causa de Deus ter se afastado de nós, mas sim por nós mesmos
ter nos afastado de Deus. A restauração, entanto, não é apenas voltar para a terra que Deus havia prometido lá para Abraão, Isaque e Jacó. A restauração está em ter os pecados perdoados. Por isso, o Salmo continua dizendo: faze com que prosperemos de novo, ó Deus, nosso Salvador, e não continues aborrecido com o povo. Imediatamente após lembrar do que Deus fez pelo povo no passado, o salmista pede para que o povo se prospere de novo, para que Deus faça prosperar o povo novamente. Após ter regressado à sua terra, o povo ora por uma nova restauração. Esse olhar para o passado, para um cenário muito diferente daquilo que o povo está vendo diante de si, iluminam as orações que seguirão no segundo trecho deste salmo. As circunstâncias que o salmista está passando manifestam que algumas restaurações podem ser longas e duradouras, outras, devido ao peso das circunstâncias adversas, podem entrar muito rapidamente em colapso. E assim é a vida cristã. Às vezes nós somos libertados de problemas gravíssimos, mas pouco tempo depois nos encontramos em situações ainda mais complexas. Quando esse tipo de situação acontece, é comum ficarmos desanimados. E por isso, mais uma vez, eu digo que este é um salmo que pode ser lido em momentos de desilusão e pode ser orado em momentos de grande aflição. Mas existe, nós sabemos, uma duração perfeita da restauração. Existe uma libertação duradoura. É a libertação do pecado. E essa é a maior das libertações, que traz toda esperança àquele que está desolado. O aborrecimento de Deus é algo passageiro, e o salmista sabe disso. Deus, de fato, sofre muito com o pecado do povo, ao ponto de ter que enviar o seu filho para morrer como propiciação do pecado. Mas o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia são eternos e se renovam a cada manhã. Deus é o grande restaurador. Ele pode restaurar o que fora dele nunca poderia ser restaurado. Por isso o salmista continua dizendo: será que vais ficar irado para sempre contra nós? Será que a tua ira nunca vai acabar? A todo momento o salmista volta para o passado e olha para lá. E aqui há lembranças lá dos dias de Moisés. Então Deus passou diante de Moisés e disse em voz alta: eu sou o Senhor, Deus eterno, eu tenho compaixão e misericórdia. Não fico irado com facilidade, e a minha fidelidade e o meu amor são tão grandes que não podem ser medidos. O Deus que não se irrita com facilidade não fica irado para sempre. Como já se viu, o aborrecimento de Deus é algo temporário, mas o seu amor dura para sempre. Deus não fica irado permanentemente, mas a consequência da sua ira, o castigo pelo pecado, ainda está diante dos nossos olhos. Dia após dia nós temos lutado contra a morte e suas diversas formas de se manifestar. Parecer-se afastado do povo é uma prova de que o justo Senhor não tolera o pecado e disciplina o seu povo. O exílio sempre precisa ser visto como disciplina de Deus, apesar do sofrimento que o povo sofreu. Dá-nos forças novamente, e assim o teu povo se alegrará por causa de ti. As questões do versículo anterior são substituídas pelo pedido esperançoso e positivo. Se antes havia dúvida, agora há esperança. E isso só é possível porque o Senhor Deus tem muito mais prazer em ver o seu povo alegre diante da sua misericórdia do que sofrendo sob a sua ira. É o que testemunha lá o profeta Miqueias. Ó Deus, não há outro Deus como tu, pois perdoas os pecados e as maldades daqueles do teu povo que ficaram vivos.
Tu não continuas irado para sempre, mas tem prazer em nos mostrar sempre o teu amor. Novamente terás compaixão de nós, acabarás com as nossas maldades e jogarás os nossos pecados no fundo do mar. Como prometeste antigamente aos nossos antepassados, tu serás fiel e mostrarás o teu amor a nós, os descendentes de Abraão e de Jacó. Visto que Deus não opera por caprichos, mas de acordo com o seu princípio imutável da graça, que está expresso no Evangelho, o salmista está confiante de que o povo de Israel experimentará novamente a mesma misericórdia que já havia experimentado no passado. Deus dá forças, Deus ressuscita, Deus faz viver e Deus sustenta a vida e a faz prosperar. Ou seja, também as pessoas vivas, nós que estamos naturalmente afastados de Deus e, portanto, mortos espiritualmente, precisamos receber a vida nova. Estar perdoado, ser considerado vivo para Deus, ser uma pessoa convertida pelo Evangelho, convertida para o caminho da vida, é motivo de alegria já neste mundo. Contanto que ainda tenhamos aquela esperança de que haverá uma alegria que será plena quando Jesus Cristo apresentar à igreja a sua noiva, sem mancha, mácula ou qualquer ruga na sua vinda derradeira. E aqui está o sentido deste salmo ser usado no dia do Advento, nos dias de Advento. Nós aguardamos a vinda definitiva, a grande restauração que Deus tem preparado para o seu povo. E diz o salmista: mostra-nos, ó Senhor Deus, o teu amor e dá-nos a tua salvação. Ainda que a condição natural do ser humano o faça perder muitas bênçãos que não podem ser recuperadas, Deus pode dar novas oportunidades e novas bênçãos. O salmista jamais deixa entender que ele está barganhando com Deus. Não é isso. Ele não apresenta as suas credenciais, as credenciais do povo, ou mesmo as suas intenções de reconstruir aquela cidade que está em ruínas. Pelo contrário, o salmista reconhece a justiça e a ira de Deus. Mas ele também reconhece que Deus é infalível em seu amor. E é a isso que o escritor implora em seu salmo. Isso se aplica às pessoas de todos os tempos e de todos os lugares. É de misericórdia que nós precisamos do primeiro ao último dia da nossa vida. Feliz é aquele a quem Deus mostra a sua misericórdia, nos diz Agostinho. O segundo trecho desse poema, que se encerra aqui nesse versículo, é um prato cheio. É uma oração dada por Deus, adequada àquelas necessidades do presente, que pode ser usada em todas as situações possíveis. E o Salmo segue adiante dizendo: eu escuto o que o Senhor está dizendo para nós, o seu povo. Para nós, os que somos fiéis, ele promete paz, se não voltarmos aos nossos caminhos de loucura. Esta é apenas uma forma poética de dar expressão a uma segurança interior que renasce no coração e na mente de quem está falando. As convicções que o salmista já tinha a respeito de Deus ganham vida no coração em resposta à oração confiante. Tudo o que foi citado anteriormente são as promessas que Deus concede através da sua palavra de perdão. Deus continuará oferecendo suas bênçãos àqueles que não rumarem em caminhos de loucura, os caminhos que são afastados de Deus.
Deus nos conduz pelo caminho que leva à vida, e todos nós sabemos qual é esse caminho. É o caminho da cruz. Tu me mostras o caminho que leva à vida, confessa Davi. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Diz o Salmo 16, versículo 11. Mas isso, o que Deus faz por nós, jamais é uma desculpa para continuarmos indo em direção ao pecado. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, faz recomendações bastante semelhantes a essas do salmista. Diz o apóstolo: portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não! Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Outro detalhe paulino que parece ecoar esse salmo é a paz que nós temos com Deus por causa de Jesus Cristo. A voz de Cristo, portanto, a voz de Deus é a paz que chama a paz. E essa paz inclui o pensamento de integridade, de plenitude, de saúde e bem-estar. E tudo isso só é possível por haver uma restauração de um relacionamento. Nós temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Ou seja, nós somos completos por causa de Deus e temos harmonia com Ele. Este é o resultado da presença de Deus na vida de alguém. Somos completos. Na verdade, Deus está pronto para salvar os que o temem, a fim de que a sua presença salvadora fique na nossa terra. O versículo anterior foi introdutório à resposta que Deus dá à oração do seu povo. A resposta de Deus começa nesse versículo. Essa resposta possui uma linguagem um tanto quanto exótica, bastante inesperada e um tanto quanto estranha aos nossos ouvidos. As bênçãos que o Senhor concede são retratadas como pessoas que se beijam e como colheitas que crescem e florescem. Vemos a fidelidade e o amor da aliança se encontrando e a justiça e a paz se abraçando. E é assim mostrado que o céu e a terra estão em harmonia, assim como Deus havia planejado desde a sua criação. Além disso, a própria presença salvadora de Deus está relacionada com o culto. Lá onde Deus age salvificamente e o céu e a terra se comunicam em harmonia. Deus está presente sacramentalmente no culto do Antigo e do Novo Testamento. A sua glória se oculta lá na cruz, no evento da salvação, na qual ele passa a ser, como diz o apóstolo Paulo, tanto o justo como o justificador. A sua prontidão em agir favoravelmente se manifesta diante do seu povo de inúmeras formas, mas a prontidão para perdoar, essa é a maior delas. Mas então a figura que traz o salmista nos diz: o amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. O que o Salmo fala aqui são os frutos da expiação, da restauração, da conexão com Deus. É o que o povo de Deus recebe por ter sido perdoado. Amor, fidelidade, justiça e a paz são 4 grandes atributos de Deus, que como generais conquistadores marcham lado a lado para uma vitória que é a esperança certa para o povo de Deus. Todos esses atributos estão sempre presentes em Deus. E quando nós estamos em harmonia com Ele, podemos estar também em harmonia com os outros e com os nossos semelhantes.
Temos paz apenas quando descansamos em Deus. Conforme o autor aos Hebreus, o próprio descanso em Deus é resultado da obra de Jesus Cristo em fazer a expiação, o pagamento, a remoção da culpa dos nossos pecados. A fidelidade das pessoas brotará da terra, e a justiça de Deus olhará lá do céu. O Senhor Deus nos dará o que é bom, e a nossa terra produzirá as suas colheitas. A justiça irá adiante do Senhor e preparará o caminho para ele. Os 3 últimos versículos podem ser trabalhados juntos porque estão correlacionados. Quando as pessoas estão em harmonia com Deus, a fidelidade brota lá dos seus corações. A compreensão da dimensão do que Jesus Cristo fez por nós e em nosso lugar, a paz com Deus, que é de onde todas as demais bênçãos são consequência, é o que o povo de Deus realmente precisa para viver. 3 vezes clamei ao Senhor, disse o apóstolo Paulo, clamando por misericórdia. E a resposta de Deus foi: a minha graça te basta, pois o meu amor se aperfeiçoa na fraqueza. Nós precisamos apenas da graça de Deus. Uma graça que se manifesta de inúmeras formas, inclusive através da presença de um pastor na congregação. Mas o escritor do Salmo está certo de que o Senhor certamente dará todas essas bênçãos como resposta àquelas orações do seu povo. Com essa nota positiva e um tanto quanto vitoriosa, o Salmo vai chegando a seu fim, mostrando que a justiça de Deus está trilhando o caminho para o Senhor passar. A justiça de Deus está preparando o caminho até o coração humano, para que o próprio Senhor Jesus Cristo transforme com o seu perdão e a sua misericórdia aquele coração duro em um coração pronto para receber as dádivas do Evangelho. Depois que esse caminho está preparado, o próprio Senhor guiará os nossos passos, como o pastor que Ele é, como o pastor que Ele prometeu ser, como os pastores que Ele prometeu enviar. Esta é a nossa conversa por hoje. Nós vamos encerrar esse momento com uma oração. Amado Deus e Pai Celeste, agradecemos pela vinda de Jesus Cristo ao mundo como uma criança e aguardamos com muita expectativa a sua vinda derradeira. Queremos que a dor, o sofrimento, as intrigas, tudo aquilo que nos machuca chegue ao fim. Queremos que isso não aconteça só conosco, mas com todos. Por isso esperamos com o coração cheio de esperança a tua definitiva vinda. Colocamos em tuas mãos todos aqueles que sofrem em leitos de hospital, asilos, orfanatos, ou mesmo os que sofrem em casa. Restaura-lhes a saúde, como já fizeste tantas vezes e com tantas pessoas diferentes. Abençoa-nos neste final de ano e não permitas que criemos barreiras para a proclamação do teu evangelho e que o ministério do pastor que está por ser anunciado nestes próximos dias seja de grandes bênçãos. Oramos por causa de Jesus, o nosso mediador eterno. Amém. É isto por hoje. Desejo a todos vocês as mais ricas bênçãos de Deus. É o nosso último estudo como estudantes no seminário, é a última responsabilidade que temos com a Congregação Cruz. Eu estarei com vocês ainda no dia 12, porque eu sou morador aqui da região, então é bem tranquilo para mim. Mas já desejo a todos uma abençoada semana, uma abençoada caminhada, sempre com Jesus. Seguimos com Jesus. Um grande abraço. Dia 3, lembrando, a designação dos estagiários e também os chamados pastorais. Então, fiquem ligados nas redes sociais do Seminário Concórdia. Será transmitido por lá. Um
Um grande abraço e fiquem todos com as bênçãos de Jesus.